Esse é o canal Livros e Labirintos, e finalmente, depois de 3 meses sumida, eu estou aqui de volta. Eu nem vou começar a chorar as pitangas aqui, né, falar que eu não tive tempo, falar que o semestre foi complicado. Deu tudo certo no final, né, porque afinal eu tirei notas boas, o pós-doc tá indo bem, semestre que vem começo da aula, tipo, aí eu desapareço mesmo, né. Tô muito feliz, né, de estar fazendo uma segunda graduação, tô adorando o curso de psicologia. Tô me encontrando muito nele, conhecendo pessoas maravilhosas, fazendo amigos maravilhosos também. Mas eu mantenho firme aí o meu projeto, né, de literatura. Para quem acompanha o canal, sabe que eu tenho um projeto de leitura dos romances do Saramago, que vai na ordem cronológica de publicação. Seguindo essa ordem, hoje vai ser a vez do maravilhoso, inesquecível Memorial do Convento. Esse livro é muito importante para mim, porque foi esse livro que me levou a estudar Saramago ao longo da minha carreira acadêmica. Então eu tenho um carinho muito especial por esse livro. Foi um livro que eu conheci, na verdade, antes de me tornar leitora de fato. Foi um livro que eu conheci prestando vestibular em 1996. E depois eu retomei a leitura desse livro quase 10 anos após o vestibular, né? Eu já estava no curso, já estava terminando, já tinha terminado o curso de letras e estava indo para o mestrado. Ele foi objeto, né? Foi o corpus do meu estudo. E eu fiz uma comparação entre ele e Os 100 Anos de Solidão. O Memorial do Convento foi publicado pela primeira vez em 1982, 2 anos depois do Levantado do Chão. E esse livro, de fato, colocou o Saramago em evidência. A princípio, quando a gente começa a ler o livro, a gente acha que vai ser a história sobre o reinado do Dom João V, né? Então, a narrativa que ela começa mais ou menos em final de 1710, começo de 1711. E é muito interessante porque nesse livro o Saramago ele vai percorrer 28 anos de história. E o Saramago ele vai trazendo alguns fatos históricos pra gente se localizar no tempo histórico. E a princípio você acha que vai ser a história de um rei perdulário, né, que é o Dom João V, um rei vaidoso, um rei caprichoso, que quis construir um convento, né, o convento de Mafra, por isso o título Memorial do Convento. Os verdadeiros protagonistas do romance vão ser Baltazar e Blimunda, que é um casal que é contraposto ao casal real, né, que é o Dom João V e a Rainha Dona Maria da Áustria, né? E é formidável como ele vai entrelaçando essas duas histórias, mostrando para o leitor qual que é a história mais importante, em qual história a gente tem que prestar atenção. A construção ela começa em 1717, o rei ele queria ter um filho, e se a rainha engravidasse, ele construiria um convento mais ou menos como o do Vaticano. De repente, o rei decide em 1728 que ele quer consagrar o convento no dia do aniversário dele. Só que o aniversário dele tem que cair num domingo. E isso ia acontecer dali 2 anos, né? Então, de repente, ele decide que ele vai recrutar Portugal inteiro para construir esse convento. Então, os homens eles são praticamente obrigados a trabalhar na construção desse convento. Andar quilômetros e quilômetros, né, para carregar as pedras. De repente ele decide que vai levar uma pedra, né? No dia da consagração eles precisam ter uma pedra basilar e tal. E existe toda uma história em torno dessa pedra que era de tamanho descomunal e tantos homens tendo que carregar, a gente tem uma morte. Mas é para mostrar os caprichos mesmo de um ser humano, os caprichos de quem tem o poder. E ao mesmo tempo que ele vai narrar sobre o rei, é claro que a gente está no século XVIII, e no século XVIII em Portugal nós temos a presença da Inquisição. Então é nesse livro que o Saramago vai aproveitar para fazer as suas reflexões sobre esse outro poder, né, que é o poder da igreja, o que ele representa naquele contexto, né, o que a Inquisição representou para as pessoas. Então é uma narrativa que ao mesmo tempo que traz alguma realidade histórica, traz também muita poesia. Na verdade é uma história que do amor entre duas pessoas, e essas pessoas, elas
fazem parte do coletivo. Aqui o Saramago, é aqui que ele começa a mostrar que o importante é dar voz ao coletivo, ao anônimo. A gente não tem um herói principal aqui. A gente tem um casal, a gente tem o Padre Bartolomeu também, que é uma personagem histórica ficcionalizada, e é muito interessante quando os três, eles precisam, eles se complementam nessa narrativa, porque além da história da construção de um convento, né, que é uma construção terrena, com base na realidade, o Padre Bartolomeu, ele é o idealizador da construção da passarola, da máquina voadora. Naquele momento, naquele contexto, não existiam máquinas voadoras. E depois a gente tem uma participação de uma outra personagem histórica, que é o Domenico Scarlatti, que é um italiano músico, e a gente vai perceber também aquela coisa com a música que o Saramago tem, de colocar música, principalmente música clássica, né, na sua narrativa, e fazer a narrativa ir ao compasso, né, da música. É muito interessante. Mas enfim, então a gente tem histórias paralelas. A gente tem a história da construção do convento de Mafra e a história da construção de uma máquina voadora, que seria a obra maior aqui da inventividade humana. Então a gente vai perceber como que o Saramago vai valorizar o ser humano nessa narrativa, e ao mesmo tempo que ele mostra a parte mais sombria e monstruosa do ser humano, que é representada aqui pela Inquisição, ele mostra também a parte maravilhosa, a parte que faz valer a pena acreditar ainda no ser humano. Isso eu sempre repito, né, nos meus vídeos, que é muito importante para mim. É muito significativo para mim. Talvez isso que me faça a entender o porquê que eu amo tanto José Saramago, né? Saramago, ele sempre diz pra gente prestar atenção nas epígrafes, né? Que são as chaves para você entender o romance que você tá lendo. Então, a gente tem em espanhol, aqui vou fazer uma tradução, né? Uma tradução assim livre, né? Enfim, é do Padre Manuel Velho, essa epígrafe. Para a forca ia um homem, e o outro que o encontrou lhe disse: que é isto, senhor fulano? Assim vai vós me ser? E o enforcado respondeu: eu não vou, estes me levam. Então é muito significativo, né? Porque um dos fios condutores da narrativa vai ser a presença da Inquisição, do Santo Ofício, né? Porque os nossos personagens aqui protagonistas, como eles fazem parte da construção de uma nave voadora, e há alguns recursos sobrenaturais que fazem parte da construção dessa máquina, certamente eles são alvos do Santo Ofício, né? Eles serão alvos do Santo Ofício, principalmente o Padre Bartolomeu, e todo tempo eles estão com medo e fugindo, né, da presença da Inquisição. É muito curioso isso. É um dos primeiros diálogos do José Saramago com o realismo mágico. Eu expliquei mais ou menos rapidamente para vocês, quando eu apresentei o vídeo aqui dos 100 anos de solidão, que o realismo mágico é um procedimento literário, ele é um procedimento próprio de uma região, né, próprio de um território. Ele é fundado pelos hispano-americanos e o maior representante dele é os 100 anos de solidão. E o Saramago, ele tem uma tradição de diálogo com as margens, com as periferias. E o Memorial do Convento, ele vai ser o primeiro livro mesmo que mostra essa tendência do José Saramago. Eu tinha falado para vocês de outros textos do Saramago que fazem o diálogo, que fazem a aproximação com outras formas do insólito. E isso acontece em toda a sua produção. E o Memorial do Convento, ele vai ser um livro que vai fazer esse diálogo direto, por causa da presença desse sobrenatural. É representado pela Blimunda, depois eu vou ficar mais nessa personagem. E tem muitos pontos em comum aqui com os 100 anos de solidão. Principalmente a Blimunda e o personagem também que carrega um certo halo, né, de sobrenaturalidade, se bem que nos 100 anos de solidão isso existe amplamente no livro, que é o Aureliano, né, eles têm algumas coisas em comum. E é muito interessante quando isso acontece. Eu acho legal vocês, para quem se interessa por isso, estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais sobre essas coisas.
E aqui o fato de ser o realismo mágico é porque o narrador aqui em nenhum momento ele questiona esse dom da Blimunda, né? E nem os personagens, porque principalmente os personagens que convivem com ela e sabem que ela tem um dom, ela tem um poder. Eu vou usar dois elementos para eu não me perder muito. Vocês vão ver que não vai ter uma linearidade assim no enredo da história, porque senão eu vou ficar até amanhã aqui. Então, primeiro, eu vou falar do narrador, né? O narrador do Saramago, ele é importantíssimo. E aqui ele vai se sobressair muito mais do que nas outras narrativas que eu apresentei para vocês, muito mais no que no Levantado do Chão. Esse narrador ele vai mostrar que veio, né? Principalmente quando o assunto se refere a dogmas, por exemplo. Você vai sentir muito mais a veia crítica mesmo do Saramago, né? Aquela coisa de que eu sempre falo, que o Saramago ele se assume, né, nas suas narrativas. Né? Ele não diz, foi o meu personagem que disse isso e não fui eu. Muito pelo contrário, ele é um dos únicos autores que vai assumir a voz nos seus romances. Então eu vou me apegar ao narrador e depois eu vou falar um pouco mais sobre a Blimunda, né, que é a personagem que acaba seduzindo os leitores quando você lê o Memorial do Convento. Eu fui totalmente seduzida pela Blimunda. Então a gente sabe que para fazer a releitura da história da construção do convento de Mafra, a gente precisa de um narrador crítico. E a gente precisa de uma crítica contemporânea, com o olhar contemporâneo sobre o que aconteceu. E aí eu acho muito importante eu apresentar aqui para vocês uma entrevista do Saramago que ele deu para uma revista quando ele falou do seu narrador. Mas é um tipo de narrador mais complexo, que não tem uma voz única. É um narrador substituível, um narrador que o leitor vai reconhecendo como constante ao longo da narrativa, mas que algumas vezes lhe causará a estranha impressão de ser outro. Digo outro porque ele se colocou num diferente ponto de vista, a partir do qual pode mesmo criticar o ponto de vista do primeiro narrador. O narrador será também, inesperadamente, um narrador que se assume como pessoa coletiva. Será igualmente uma voz que não se sabe de onde vem e que se recusa a dizer quem é, ou usa de uma arte maquiavélica que leve o leitor a sentir-se identificado com ele, a ser de algum modo ele. E pode, finalmente, mas de um modo não explícito, ser a voz do próprio autor. Capaz de fabricar todos os narradores que entender, não está limitado a saber apenas o que as suas personagens sabem, porquanto ele sabe, e não esquece nunca, tudo quanto tiver acontecido depois da vida delas. Ou seja, é o tipo de narrador demiurgo, né? Muito mais do que isso. Ele que sabe o que vai dizer, ele conhece as personagens, até além da narrativa. Então ele já coloca aqui, olha, eu sou esse tipo de narrador. E o leitor, ele vai se acostumar com esse narrador, porque esse narrador que vai ser responsável pela oralidade das narrativas saramaguianas. Esse narrador que vai trazer o leitor para perto. É aquilo que eu falei, ele conversa no ouvido do leitor. Ele fala pertinho, sentado ao lado do leitor. Ele vai contando a história, ele traz o leitor para a história, ele vai guiando o leitor na narrativa, como se ele fosse um guia mesmo. No plano histórico, a gente vê esse narrador super irônico, trazendo alguns acontecimentos em relação ao rei e à rainha. Ele deixa muito evidente, né, que o principal fato, né, responsável pela construção desse convento foi a promessa que o rei fez, mas essa promessa estava vinculada a quê? À infertilidade da rainha. Então, com os personagens, né, que ele ficcionalizou aqui, com essas figuras históricas, ele vai ser terrível. Ele não vai ter um pingo de dó. A gente tem também o herói coletivo e anônimo, né? A gente não vai ter um herói principal. Aqui ele se interessa em mostrar a voz da raia miúda, daqueles que não têm lugar na história. Porque o que a gente tem da história é o discurso oficial. E aqui no livro ele quer preencher o que ele chama de lacunas da história. Ele quer colocar o discurso aqui dos marginalizados, não dos que estão no centro do poder. E aí, num plano maior de articulação mesmo, de enredo, nós temos a história de Portugal do século XVIII, nós temos a história que é ficcionalizada,
A do rei e da rainha em forma de caricatura, e do povo ao mesmo tempo. A gente vai ter a presença do coletivo ali, do anônimo, dessas vozes silenciadas. E um terceiro plano, né, para completar essa narrativa e tornar ela muito, muito interessante, a gente vai ter o realismo mágico, né? Eu digo que é nesse momento que entra o realismo mágico, que aí tem a ver com a Blimunda e os poderes que ela tem, e com a construção da passarola, né, a construção da máquina voadora. E a Blimunda está intimamente ligada ao funcionamento dessa máquina. Para essa máquina voar, é necessário que exista a Blimunda, né? Sem ela, essa máquina não voaria. Então a gente tem basicamente isso. Logo na abertura, você já vai começar a perceber aqui como que esse narrador é terrível, né? Então eu vou ler rapidinho, né? Dom João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, Dona Maria Ana Josefa, que chegou há mais de 2 anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa, e até hoje ainda não emprenhou. Então, ele tem uma necessidade enorme, né, de mostrar esse problema. E olha só o verbo que ele usa, né? Ele usa o verbo emprenhar. Já se murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha provavelmente tem a madre seca. Insinuação muito resguardada de orelhas e bocas delatoras e que só entre íntimos se confia. E esse narrador, ele sabe disso. Que caiba culpar o rei nem pensar. Primeiro, porque a esterilidade não é mal dos homens, das mulheres sim. Por isso são repudiadas tantas vezes. E segundo, material prova, se necessária ela fosse, porque abundam no reino bastardos da real semente e ainda agora a procissão vai na praça. Além disso, quem se extenua a implorar ao céu um filho não é o rei, mas a rainha, e também por 2 razões. A primeira razão é que um rei, e ainda mais se de Portugal for, não pede o que unicamente está em seu poder dar. A segunda razão, porque sendo a mulher naturalmente vaso de receber, há de ser naturalmente suplicante, tanto em novenas organizadas como em orações ocasionais. Mas nem a persistência do rei que, salvo a dificultação canônica ou impedimento fisiológico, 2 vezes por semana cumpre vigorosamente o seu dever real e conjugal, nem a paciência e humildade da rainha que, a mais das preces, se sacrifica a uma imobilidade total depois de retirar-se de si e da cama o esposo, para que se não perturbem em seu gerativo acomodamento os líquidos comuns, escassos os seus por falta de estímulo e tempo, e cristianíssima retenção moral, pródigos os do soberano, como se espera de um homem que ainda não fez 22 anos. Nem isto nem aquilo fizeram inchar até hoje a barriga de Dona Maria Ana. Mas Deus é grande. Então, só nesse primeiro parágrafo a gente começa a perceber mesmo o sarcasmo, né, e a acidez desse narrador. E muitas coisas a gente pode discutir daqui também, né? O papel da mulher nesse contexto, a questão de nunca ser o homem o infértil, né, e sim a mulher. E aqui é genial, porque daqui pra frente o Saramago vai fazer essas coisas, né? O leitor do Saramago também já deve ter percebido, quem leu mais obras dele, a questão com as mulheres, né? A partir de agora, as personagens femininas, elas vão ser muito fortes. A gente tem a rainha representada dessa forma, porque a gente tem aqui a questão de representar o poder oficial, mas a gente não consegue deixar de pensar na ironia dele quando fala da mulher, né? Porque aqui nem a rainha é a questão, né? A questão é o papel feminino mesmo. Nossa, dá muitos estudos aí, viu? Para quem tá pensando, né, em estudo de gênero e tal. A literatura explica muita coisa também, né? Não estou dizendo que justifica, estou dizendo que explica, né? Para entender algumas coisas em relação ao social, né? Aos estudos sociais. No contexto, o narrador ele deixa evidente também, e a irritação é clara com isso, que a construção do convento é, na verdade, um sonho individual, não faz parte de um sonho coletivo. Então ele vai aproveitar para atacar esse rei mesmo, caprichoso, né, que quis fazer uma coisa grandiosa às custas dos pequenos, à custa do povo, mas para realizar um sonho individual e não um sonho coletivo. Esse romance ele se inscreve também
na tradição dos romances anticlericais. Saramago ele vai focalizar a narrativa na crueldade da Inquisição. A gente vê certas descrições aqui que são colocadas com muita revolta, né? Você sente essa revolta. Então a gente tem perseguição às heresias, né? O que eram heresias? Tudo aquilo que não estava de acordo com os preceitos da religião católica, por exemplo, né? Pensar de uma maneira diferente, a religião era cometer uma heresia. A homossexualidade, a bigamia. Então o objetivo do auto de fé era esse. Não era reconciliar o pecador com Deus, mas evidenciar a sua falta, evidenciar o seu crime e humilhando-o em praça pública, por exemplo. E além da humilhação, né, o mais importante, a confiscação de seus bens, né, isso aí. As penas variavam desde do açoite, né, dos açoites, da prisão, degredo, até a fogueira. São cerimônias mesmo, os autos de fé, com requintes grandiosos. Geralmente eles eram compostos por uma procissão, e isso é mostrado aqui no Memorial do Convento. A gente tem uma cena de procissão até o auto de fé. E aí nós temos a leitura das sentenças, que fazia parte também desse ritual, vamos dizer assim. Finalmente, a parte mais esperada pelo público, e nesse momento você pensa, a humanidade é uma lama. A parte mais esperada eram os suplícios. Quando você lê aqui no Memorial do Convento o comportamento das pessoas, né, como que era essa procissão, o que acontecia, você começa a entender também que as festas religiosas elas serviam muito para dar vazão aos desejos do povo e acabava promovendo uma euforia coletiva. Os autos de fé eram um dos poucos momentos em que as diferenças sociais elas deixavam de ser importantes. Aqui acontece o que a gente chama de carnavalização, né? A inversão de papéis. Se você pensar no carnaval, é mais ou menos isso que acontece, né? O momento do carnaval. Tem raízes aí, né, muito antigas. E está relacionado à quaresma, né, porque depois do carnaval a gente tem a quaresma, que é um momento de reflexão, né. Nessas descrições que o narrador vai fazer das festas religiosas, da quaresma, do Santo Ofício, ele vai desconstruir várias ideias cristalizadas pelo discurso oficial. Ao mesmo tempo que ele concede voz ao elemento popular, a gente percebe isso aqui, o casal ficcional, ele vai tratar com muita seriedade. Há muitos modos de juntar um homem e uma mulher, mas não sendo isto inventário nem vademeco de casamentar, fiquem registradas apenas 2 deles, e o primeiro é estarem ele e ela perto um do outro, nem te sei nem te conheço, num auto de fé, da banda de fora, claro está, a ver passar os penitentes, e de repente voltar-se a mulher para o homem e pergunta, que nome é o seu? Não foi inspiração divina, não perguntou por sua vontade própria. Foi ordem mental que lhe veio da própria mãe, a que ia na procissão. A que tinha visões e revelações, e se como diz o Santo Ofício as fingia, não fingiu estas não, que bem viu, e se lhe revelou ser este soldado maneta, o homem que haveria de ser de sua filha, e desta maneira os juntou. E agora ele fala do rei e da rainha. Outro modo é estarem ele e ela longe um do outro, nem te sei nem te conheço, cada qual em sua corte. Ele Lisboa, ela Viena. Ele 19 anos, ela 25, e casaram-nos por procuração os tantos embaixadores. Viram-se primeiro os noivos em retratos favorecidos, ele boa figura e pele escurita, ela roliça e branca austríaca, e tanto lhes fazia gostarem-se como não. Nasceram para casar assim e não doutra maneira. Mas ele vai desforrar-se bem, não ela, coitada, que é honesta mulher, incapaz de levantar os olhos para outro homem. O que acontece nos sonhos não conta. Então ele faz esse último comentário aqui, porque a rainha ela tinha sonhos com o cunhado, Dom Francisco. Então olha que interessante, né, como ele fala da Blimunda e do Baltazar primeiro, né, que é uma coisa toda mágica, e depois ele fala do rei e da rainha. E mesmo nesse tipo de descrição que ele dá do casal real, faz a gente refletir também, né? Eu fico pensando, né, até que ponto existe culpa nisso, né? Existe culpa por essa condição, né? Eles nasceram nessa condição. Eu fico pensando isso. Será que eu sou muito ingênua? Não sei. E vai ficar muito evidente que a história do Baltazar e da Blimunda vai ficar em primeiro plano, na verdade, né?
Lá na metade do livro, quase, não na metade, vai, um quarto, vamos dizer assim. Aí fica mais claro, olha, não é a história do rei e da rainha que interessa aqui. Nos interessa a história do Baltazar e da Blimunda, da construção da passarola. É essa história que vai interessar, né, para você entender o que que é, né, o que que são as relações entre os seres humanos, né, o que que é uma história de amor. Olha, para variar, esse vídeo ficou enorme. Originalmente ele tinha quase 1 hora, dei uma editada, ficou menor. E como na primeira parte eu falei bastante sobre o narrador, na segunda parte eu vou falar sobre a Blimunda. É uma personagem maravilhosa, impressionante. Como vocês perceberam, eu não consigo fazer vídeos curtos, principalmente se eu li muitas vezes o livro e tenho bastante coisa para falar dele. Eu teria muito mais para falar, mas enfim, a segunda parte já está gravada, eu só preciso editá-la. Provavelmente na semana que vem ela já vai estar aqui com vocês e logo mais eu faço outro vídeo falando sobre as outras coisas que eu li também nesses últimos 3 meses e sobre alguns livros que eu pretendo colocar aqui no canal, tá bom? Obrigada por aqueles que continuam pacientes com os meus vídeos. Sejam bem-vindos aqueles que acabaram de se inscrever e logo mais a gente se vê por aqui. Até lá!